uma parábola. Parábolas eram o principal instrumento de ensino de Jesus e eles funcionam tão bem hoje como funcionavam naquela época, causam o mesmo impacto. Então, a parábola que me veio à mente é de Lucas capítulo 8, quem trouxe a Bíblia pode abrir o telefone para acompanhar. Lucas 8, a parábola do semeador, que mais me veio à mente. Então, quero compartilhar um pouco das ideias dessa parábola, lembrando que parábola é como uma piada. A ideia é que você entenda na hora. Se você tem que ficar explicando piada, não tem graça, né? Como ouvi esse dia falar daquele país que as secretárias agora usam luvas cirúrgicas quando estão lá no computador. Aí você pergunta assim, é verdade? Para quê? Para não pegar vírus. Então, se você tem que explicar a piada, perde um pouco da graça. A parábola é mais a mesma coisa. Lendo ela devia causar um impacto. Então eu vou ler o capítulo 8 de Lucas, os versículos 4 a 9 inicialmente, e você tente ouvir onde é que está tocando em você, qual é a chamada que Jesus tem para você. Lucas capítulo 8, de 4 a 9 inicialmente, 4 a 8. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça. Então, ouvindo a parábola assim, vemos 4 tipos de solo onde a semente caiu. Onde é que tocou em você? Que ficha caiu para você? Essa é a ideia da parábola, não é? Jesus quer falar com a gente e quer uma resposta, quer uma reação. Entenderam? Se não entenderam, vocês não são os únicos, porque os apóstolos não entenderam nada. Então, pediram para Jesus explicar melhor, e daí nos versículos seguintes ele explica a parábola. E aí pense um pouco mais a fundo que a parábola é como uma piada, mas a parábola também é um chute na canela. Jesus quer ver quem está vivo. Se alguém está morto, leva um chute de canela, não acontece nada. Mas se leva um chute de canela e você está vivo, você reage. Então agora é para doer. Jesus contou parábolas não para contar historinha, é para machucar. Então a pergunta agora é, onde é que está doendo? Versículos 11 em diante. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. E as sementes que caíram, por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Então agora está explicado melhor quais são os 4 tipos de solo e a resposta de cada um deles. A pergunta é sempre a mesma: o que isso está falando comigo? Qual dos 4 tipos de solo tem a ver comigo? A explicação é bem interessante. Pense numa lavoura. Muitos aqui trabalham com lavoura, já viram lavoura, plantaram uma roça. Israel é uma terra muito pedregosa, então tiravam as pedras, leva muito tempo para tirar as pedras do meio, tudo à mão, e fazer os murinhos em volta, demarcando os terrenos. E daí tinha caminhos, trilhas que atravessam o campo ou que dão a volta no campo. Então essa parte da terra dura. E quando o semeador joga as sementes, assim com a mão, está num saco aqui, volta no pescoço, vai jogando as sementes, alguns grãos caem então em cima do caminho. E ficam ali, os passarinhos vêm e comem, e as pessoas pisam em cima. E ele explica que isso são aqueles que
não sei se hoje em dia não faz mais muito isso, mas culto na praça, sobe num caixote, começa a pregar, as pessoas vão passando, não é? E a semente entra por um ouvido, sai pelo outro, não acontece nada. Essa é a intenção do diabo, para que ninguém creia e que ninguém seja salvo. Não imagino que tem alguém aqui nessa situação, porque senão vocês não estariam aqui, certo? Daí o segundo tipo de solo tem a ver com sementes que caíram no meio de pedras. Aquele muro de pedra do ladinho e algumas pedras jogadas ainda caiu ali. E há entusiasmo, há empolgação, há alegria no começo de ouvir a mensagem, mas não tem umidade. Daí eu lembrei daquelas experiências que a gente fazia de criança na escola com grãozinhos de feijão que você põe num prato com algodão e ele cresce rapidinho, fica bonitinho, uma folhagem verde, ou uma semente de abacate, né? Põe uns palitinhos, põe na água, enquanto tiver água ali ela fica uma folhagem bonita, mas assim que a água acaba a planta morre. Então esses são os que têm alegria, empolgação na hora de aceitar a mensagem, mas daí vem aqui as tentações, a perseguição, a angústia. Mateus fala no calor do sol, não é? Os amigos começam a pressionar, os amigos começam a zombar, começam a tirar sarro e você começa a dar um pé atrás. Então, esse é o segundo tipo de solo. Também não imagino que tenha alguém aqui nesse tipo de solo. Aí o terceiro lugar, a semente cai no meio de espinhos, do mato. Não foi tudo capinado direitinho, então tem áreas ali com plantas, com erva daninha, e a semente caiu no meio ali. Ela até cresce e fica verde, pensa no milho, média altura, tudo verde. Mas isso em volta sufoca e daí fica só em folhas verdes e não chega a dar fruto. Eu morei na roça até os 15 anos, então eu capinei muito milho. E eu sei que quando não capinava o milho no meio das carreiras quando não capinava as ervas daninhas no meio do milho, o milho fica verde, mas ele está no meio da outra erva e no fim não há fecundação, não há polinização e as frutas não aparecem. Então, aqui explica que são os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, a sedução das riquezas e os prazeres que sufocam a planta e ela não consegue resolver direitinho. Ele não perde a salvação aqui, elas mantêm a verdura, não é? Mas não conseguem dar fruto. São pessoas preocupadas demais com o trabalho, com festas, com saídas, com praia, com, sei lá, e preocupações, e nunca pagam as contas, os filhos e assim por diante. Então, as preocupações sufocam a planta que está ali, ela não chega a dar fruto. E daí tem o quarto tipo de solo, que é o solo bem preparado, terra boa, e que daí o fruto dá, aqui diz 100 por 1, Mateus e Marcos falam em 30, 60 e 100 por 1, depende da condição de cada um, vai dar mais fruto ou menos fruto. Aqui são pessoas que acolheram com determinação a mensagem e que ficam firmes na fé. Quando tem batismo, não sei como é que é nas igrejas de vocês, mas eu acho muito fraco quando o pastor pergunta: você aceita Jesus como seu Salvador? Amém. Eu acho muito fraco isso, é metade do serviço, porque Jesus é muito mais Senhor do que Salvador. Salvador é fácil, todo mundo quer um Salvador para quase um seguro contra o fogo do inferno, não é? Um seguro contra incêndio. O mais importante é que Jesus é o Senhor da sua vida daqui agora em diante. No meu WhatsApp, se vocês olharem lá a frase que eu ponho embaixo do meu nome, eu pus assim: He is the boss. Ele é o chefe. E nós somos seus seguidores, seus aprendizes, seus discípulos, seus alunos a serviço dele. Então esses são os que ouvem e compreendem a mensagem e põem a mão no arado e não olham para trás. Então agora passamos rapidamente os 4 tipos de solo e a ideia é que a gente se pergunte de novo: qual dos 4 tipos de solo sou eu? Onde é que é a canela do eu? Eu chute na canela do eu aonde? O que eu tenho que mudar? O que tem que fazer diferente? Podemos repassar os 4 mais uma vez. O solo duro, o que você faz para plantar uma coisa no solo duro? Pensa sempre no agricultor, estou indo no Tobias aqui. Você não planta em qualquer lugar, você não planta em terra dura, nem em pedras, nem em espinhos. Você tem que preparar o terreno dele. Então, como é que você prepara o terreno duro?
Hoje em dia tem maquinário para isso, mas naquela época eles tinham 2 recursos e agora quero fazer aqui aplicação. Tem 2 maneiras de ver essa parábola. Um pensando em nós mesmos, em qual tipo de solo eu me encaixo, mas nós temos uma instituição de recuperação e a gente pode usar essa parábola pensando nos outros. Depende de qual pessoa eu encontro, como é que eu ajo, o que eu vou fazer com essa pessoa. Então, se eu encontro uma pessoa que tem o coração duro, que deve ser maridos que chegam aqui, talvez não, talvez, como está na versículo que vi fora, né? Enquanto o Senhor me angustiava, eu doía, né? Então, Deus vai trabalhando na gente, às vezes chega aqui já maleável, já mole, não é? Mas a ideia de alguém que chega com o coração duro, como é que você amolece esse coração? A Bíblia tem 2 figuras para o Espírito Santo. Uma é a água, não é? Do seu interior jorrarão rios de água viva, falando do Espírito, e também as 10 moças que saíram com lamparinas de óleo. O Espírito Santo também às vezes é o óleo, são 2 líquidos que amolecem a terra. Então, se você encontra alguém de coração duro, para amolecer a terra é apelando para o Espírito Santo. E aí, pense bem que ele falou aqui dos passarinhos que querem comer as sementes. Ele diz que se é Satanás tirando semente. Então, antes de você começar a evangelizar alguém que está com o coração duro, você tem que espantar os passarinhos, tem que repreender o inimigo, fechar a oração em volta dessa pessoa, para que o Espírito Santo possa atuar ali. A gente vai com frequência para Curitiba, a Úrsula e eu, e daí a gente descobriu esse aplicativo BlaBlaCar para levar caroneiros. Então sempre tem alguém no carro quando a gente viaja. E quando surge uma conversa boa, a Úrsula já sabe, ela começa a orar espantando os passarinhos, para eu, no meu papo, dar uma conversa boa, né? Então essa é a ideia de isolar o espaço sem o diabo atrapalhando, para eu poder ter uma boa conversa com essa pessoa. Então, repreender o inimigo é o primeiro passo aqui, para que a mensagem possa calar fundo, não é? Assim como quem planta uma roça, planta na hora certa, prepara o terreno, pega uma semente boa. Assim, não adianta espalhar semente por aí. Antigamente a gente distribuía muito folheto, hoje em dia não se distribui mais tanto folheto, porque é papel jogado fora. Tem que preparar com mais cuidado o terreno, que leva mais tempo, até que o solo está mais amolecido, para poder a semente penetrar. Aí o segundo tipo de solo, a semente cai entre as pedras, o que são essas pedras? Se a pessoa se converte, como falei antes, não é só Salvador, é Senhor. Então, tem coisas do passado que tem que ser acertadas, e logo, a pessoa se converteu, tem que perguntar logo, tem alguma dívida que tem que acertar? Alguma coisa que tem que restituir, que você deve para alguém? Pode ser dinheiro, pode ser uma satisfação. Aproveita para já botar o passado em ordem. Não é só me converti, estou salvo. Tem serviço para fazer, tem pedra para tirar. Essa é a ideia aqui. Ajude a pessoa. A primeira vez que eu orei com uma pessoa para que ela queria aceitar Jesus, eu orei com ela e disse: pronto, está salvo. Depois eu pensei: mas o que eu fiz de errado? Faltou tirar as pedras, faltou entrar mais fundo e perguntar o que tem para se dar. Diz para ela, pergunta para Jesus, que agora é teu Senhor e Salvador, o que está incomodando ele na tua vida? O que é a primeira coisa para consertar, antes de você poder avançar adiante. Então essa é a parte aqui, para tirar as pedras. E nós temos uma ferramenta na Bíblia, bem afiada, que serve para cavar, se a gente quiser usar para cavar. Qual que é? A palavra de Deus. Uma espada comprida, que dá bem assim para cavar. Então, na hora de tirar as pedras, tem que começar a usar mais essa palavra, essa ferramenta, não é? Para Deus ir mais fundo. Então, esse segundo tipo de solo das pedras, para que de fato a raiz possa penetrar, tem que tirar as pedras. Daí vem o terceiro tipo de solo, que são as pessoas que têm um pé em cada lado, um pé no reino de Deus, um pé no mundo, e dizem que essa é a pior situação que existe para um cristão. A vida mais miserável que tem é o cristão que vive um pé no baile sábado à noite e um pé na igreja de manhã. Então, aqui vem os pecados que vêm mais tarde na vida. Na cena anterior, você tira as pedras, que são os pecados que estavam antes da conversão ali. Agora você entregou a vida a Cristo, limpou. Tem outros pecados que vão surgindo, que é a preocupação com as riquezas, a sedução das riquezas, o desejo de ficar rico, de acumular patrimônio.
de ficar bem na vida aqui neste mundo e não tanto no reino de Deus. Então, aqui tem que usar de disciplina, procurar comunhão com os irmãos, enfatizar a confissão quando tem uma coisa errada, não fique procrastinando, adiando, resolve logo, e dedicar-se ao serviço. É um período de santificação, esse período aqui, para largar mais desse mundo, para, como o Dr. Chet disse, para ser desmamado desse mundo e cada vez mais ser um solo fértil para o reino de Deus. E daí vem o quarto tipo de solo, que é terra boa preparada, mas ali também tem que adubar, tem que regar, tem que cavar para ficar mais assim, entre as carreiras, depende do que você planta, amendoim, batata, tem que amolecer a terra em volta e tal. Tem serviço para fazer depois que você já é um solo bom e fértil e produtivo. A semente está crescendo e é preciso que ela tenha condições favoráveis para dar bastante fruto. Então, dois lados da mesma moeda, olhando para si mesmo primeiro, qual é o tipo de solo que eu sou, e depois olhando para fora. Depende da pessoa com quem eu estou lidando, em que fase que ela está para eu poder ajudar especificamente. Desde a conversão até o discipulado, como é que eu posso influenciar essa pessoa. Então está aí o desafio para hoje. Espero que a canela doeu para todos nós aí em algum lugar, não é? Porque, como eu falei, Jesus quer machucar, Ele quer mesmo que a gente sinta a dor e melhore aquilo que não está bom. Amém? Então que Deus nos abençoe. Amém.